Você sabia que é possível falar com o subconsciente do seu filho, curar emoções, melhorar a saúde dele e transformar comportamentos problemáticos? Eu te digo que sim. Fica até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas práticas e simples de como ainda hoje você colocar isso em prática com o seu filho. Falar com o subconsciente do seu filho é uma forma poderosa de ajudá-lo a lidar com esses comportamentos desafiadores, a lidar com os desafios do dia a dia e, inclusive, a superar problemas emocionais e comportamentais também, né? Só que antes eu quero falar um pouco com vocês como eu cheguei até esse método. Como eu cheguei até tudo isso, como que eu cheguei até você hoje. Então, aos 2 anos de idade, o meu filho, que era uma criança extremamente saudável, desenvolveu crises de bronquite e um medo tremendo de ir para a escola. E eu, como mãe, sabia de onde vinha todo esse problema. Eu havia tido uma perda gestacional e foi a partir daí que todo esse problema se desenvolveu. Eu ficava muito angustiada, né, por ver o meu filho sofrendo daquela forma e não poder fazer nada. Logo eu comecei a ler tudo o que tinha de disponível na internet, peguei todos os livros das bibliotecas que falavam sobre o conteúdo, comprei diversos livros. Então eu passei praticamente uns 2 anos apenas lendo materiais que falavam sobre o assunto. E foi dessa forma que eu criei esse método de cura emocional, né, de transformação de comportamentos e inclusive de melhorar a imunidade, melhorar a saúde do meu filho, né? E eu cheguei até esse objetivo. E após chegar até esse objetivo, eu sabia que era importante mostrar para outras mães como conseguirem a mesma coisa que eu consegui, né? Então, falar com o subconsciente é um poder, é o poder de cura do seu filho. Então, se você já tentou diversos métodos, se você já tentou todos os medicamentos, todos os tipos de terapia e não alcançou a cura do seu filho, eu digo para você que você está no lugar correto. E eu vou te explicar o que você deve fazer, né? Quais são as dicas que você pode ainda hoje colocar em prática. Afinal de contas, o que é subconsciente? Né? Eu estou aqui falando com você já há alguns minutos sobre subconsciente, mas não expliquei o que seria isso. Então, o subconsciente é uma parte da mente, né? Uma parte inferior da mente, seria a mente mais primitiva, que é a mente onde nós guardamos, né, as nossas memórias mais profundas. É a mente onde ficam as crenças limitantes e onde ficam os traumas. Então, se o seu filho passou por algum trauma, vivenciou algum trauma, esse trauma ele está gravado no subconsciente. E as nossas reações, os nossos comportamentos e principalmente das crianças são totalmente baseados em tudo aquilo que está gravado ali no subconsciente, né? Então, tudo que nós fazemos, tudo que o seu filho faz, tem como base as ideias e as crenças que ficaram gravadas no subconsciente. E aí, dando um exemplo para vocês, nós como adultos, muitas vezes nós tentamos mudar alguns comportamentos, né? Então, seja de raiva, seja de choro, mas nós não conseguimos muitas vezes, né? Então, por exemplo, quem quer emagrecer. Então, geralmente essa pessoa diz, hoje eu começo a dieta. E aí, hoje ela não faz dieta, mesmo sabendo que ela precisa daquilo, né? Por que isso? Por que nós não conseguimos mudar os nossos comportamentos de uma forma simples, né? De uma forma racional e consciente? Porque crenças e memórias ficaram gravadas lá no nosso subconsciente durante todo o período da infância, que faz com que tenhamos dificuldade de modificar os nossos comportamentos. Então, conscientemente falando, eu sei que eu preciso daquilo, mas aquela crença que está gravada lá na parte inferior da mente não me deixa agir diferente.
Então, para que a gente possa agir diferente, para mudar os comportamentos, para melhorar a nossa saúde, é preciso primeiro modificar as crenças e as memórias que estão gravadas no subconsciente. E a mesma coisa acontece com seu filho. A mesma coisa acontece com todas as crianças de 0 a 7 anos, que é o período em que o subconsciente se encontra totalmente vulnerável, totalmente aberto. E esse é o período que nós, pais e mães, temos o maior poder e a maior influência na vida dos nossos filhos. Então, se você tem uma criança que está entre essa idade, saiba que esse é o período que você pode fazer o que você quiser e implantar as crenças e memórias que você quiser. Porque sim, é possível falar com o subconsciente. Então, nas crianças, a mente subconsciente está em desenvolvimento. Ela ainda não está completamente formada, ela ainda não está totalmente fechada. Então, todas as ações do seu filho terão como base tudo aquilo que você está depositando ali no subconsciente dela, né? Então, ela vai agir com base naquilo que você está trazendo e demonstrando para ela ao longo dos dias, né? E aí você ignorar isso, né? Você fingir que não sabe disso é uma forma de negligência com o seu filho, né? Porque a partir do momento que você sabe que você tem o poder de moldar o futuro do seu filho, que você tem o poder de moldar os comportamentos dele, né, da melhor forma possível, e ignorar isso é sim um tipo de negligência, né? Então, eu acredito que nós, como pais e como mães, nós temos que fazer o melhor para os nossos filhos. E o melhor para eles é saber falar da forma correta com esse subconsciente, né? É construir o melhor projeto de futuro para eles. Para depois, né, não falar como eu ouço muitas mães falando: eu não sei mais o que eu faço com essa criança, né? Meu filho cresceu e sei lá, hoje ele não trabalha, hoje ele depende de mim, ele é um adulto que não tem iniciativas. Por que será, né? Então, você, mãe, hoje, saiba que você tem o poder de moldar não só o agora do seu filho, o comportamento dele hoje, né? Melhorar a saúde dele hoje, curar as emoções, curar traumas dele hoje e também moldar o futuro dele, né, da melhor forma possível. Quais seriam, né, esses problemas que o seu filho pode carregar durante a vida quando você não trata corretamente essas emoções, né? Então, as emoções, elas ficam também guardadas ali no subconsciente. E quando você não trata essas emoções, quando você não lida com elas de forma correta, o corpo fala, né? Então, quando eu calo as emoções, o corpo vai falar por meio de algum sintoma físico. Por isso que curar emoções é reflexo de uma criança saudável, não só mentalmente e emocionalmente, mas fisicamente. Então, se eu tenho uma criança que ela é saudável mentalmente, emocionalmente e fisicamente, obviamente que o comportamento dessa criança será o melhor dos comportamentos, né? Então, curar a emoção, saber primeiro, né? Ter conhecimento sobre o que é o subconsciente, como acessá-lo, curar a emoção que está ali gravada e memorizada nesse subconsciente, para aí eu ter esse resultado, né? Um filho emocionalmente forte, um filho com uma saúde fortalecida e um filho que haja de uma forma positiva, né? Que haja da melhor forma possível, né? Então, quais seriam as dicas que eu tenho para você? Pega o papel e caneta e anota essas dicas, porque elas são poderosíssimas. São dicas simples, porém poderosas, né? Então, o que eu, como mãe, tenho que fazer para falar com o subconsciente do meu filho e alcançar tudo isso que foi dito? Você pode, né? Nós podemos acessar o subconsciente do nosso filho ao longo do dia. Então, ao longo do dia, em todas as atividades que nós estamos fazendo,
em casa com ele, é possível acessar esse subconsciente, né? Através de declarações positivas. Então, na leitura de uma história, eu consigo fazer essas declarações positivas. Antes do sono, que é um momento crucial para se falar com o subconsciente, né? Numa conversa. Então, a todo instante, você como mãe, você como pai, está acessando o subconsciente do seu filho. Principalmente se ele estiver nessa janela de 0 aos 7 anos, né? Que se chama a primeira infância. Então, se o seu filho é uma criança que está na primeira infância, a todo momento você está falando com o subconsciente dele. É claro que existem alguns momentos cruciais para se falar com esse subconsciente, no qual você facilita o acesso a ele, certo? Então, o que e quais são essas declarações que eu tenho que falar com o meu filho? Então, espere esses momentos de calmaria, espere o momento principalmente do sono, para você declarar, para você falar frases positivas, para que você consiga mostrar para ele aquilo que ele deve ser, aquilo que você espera dele. Mas você não vai falar no futuro, você vai falar em forma presente. Então, fale essas declarações para o seu filho como uma delas, né? Então, fazer declarações positivas, a primeira delas. Então, você pode falar para o seu filho: você pode, você é capaz, você é uma criança saudável, você é uma criança generosa. Então, essas afirmações, essas declarações positivas, né, esse reforço positivo que deve ser feito ao longo do dia. E é óbvio, como eu disse para vocês, que existem momentos cruciais, como o momento antes do sono e durante o sono, né, que são momentos cruciais para isso. Então, essas declarações que parecem ser tão simples e tão bobas, né, inclusive falando assim, parece que não dão resultados, mas eu sou a prova viva de que sim, dá resultado. Então, se você fizer da forma correta essas declarações com o seu filho, você nota a diferença já no primeiro dia. E eu, como eu disse para vocês, eu sou a prova viva com o meu filho. Inclusive, algumas vezes eu até esquecia de falar, de fazer essas declarações devido à correria do dia a dia. Vez ou outra eu acabava negligenciando. E eu já notava que ele voltava, de certa forma, um pouco dos comportamentos iniciais. Não voltava como no início, mas eu percebia que ele também tinha essa recaída quando eu caía, ele também caía junto comigo. Se você fizer da forma correta, se você fizer todos os dias essas declarações positivas com o seu filho, de acordo com a necessidade que ele te apresenta, né, hoje, sim, você vê resultado e você vê mudança nos comportamentos e na saúde em apenas 1 a 2 dias. É óbvio que no meu curso, no meu método, eu explico que no mínimo é necessário alguns dias para que você obtenha a cura, mas já nos primeiros dias você nota a diferença. Se você seguir exatamente tudo aquilo que eu ensino, né, e se você seguir essa dica que eu estou te dando aqui, que é uma dica que você tem que manter essa dica anotada, né, que é fazer declaração positiva, que é falar frases de reforço positivo, não só ao longo do dia, mas nesses momentos, para o seu filho, você verá a mudança no seu filho a partir de amanhã. Então, um exemplo aqui, digamos que o meu filho seja tímido, que ele não consiga interagir com outras pessoas, que ele tem dificuldade de interação, né, de socialização. Então, eu poderia falar uma frase para ele, né, não só ao longo do dia, mas nesses momentos que são cruciais, como o momento do sono e antes do sono, como: você é sociável, você faz amizades facilmente, você tem muitos amigos. Então, eu poderia falar frases desse tipo para ele ao longo de alguns dias, para instaurar, então, essa crença, para instaurar essas memórias no subconsciente dele. E aí, a partir de alguns dias, você começa a ver resultados, né? Você começa a ver
ele agindo de acordo com aquilo que foi instaurado no subconsciente dele. Parece mágica, mas não é, é um método. Então, se aplicado da forma correta, sim, você cura o seu filho, você cura as emoções do seu filho e obtém tudo isso que nós estamos vendo aqui ao longo da live. Então, anota, deixa isso aqui anotado, escreve a sua frase, né? Veja primeiro qual é a necessidade do seu filho, escreva a frase ao longo do dia e nesses momentos cruciais, declare para o seu filho e você verá mudança. E volte aqui para me contar qual foi a mudança que você conseguiu com o seu filho. Assim como eu alcancei a cura emocional do meu, eu quero que você também, que está me assistindo agora, alcance a cura do seu filho. Até mais, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final e aguardo o seu relato e o seu testemunho de cura.